dessa criatura, PVG, porque normalmente em sinais de atividade cerebral, seja por EEG, ressonância magnética racional, o LTV, né? LTV, que é colocando agulhinhas lá na cabeça da criatura, você tem uma quantidade de dados pequena, porque você tem poucos eletrodos, você tem poucas agulhas na cabeça das pessoas. Das pessoas? Não. Dos bichinhos, né? Não, até agora não teve nenhum aluno de C que tivesse disposto a fazer. A gente está procurando voluntários. Né? Problema. Então, mas o número de nós é muito pequeno. Contudo, o número de medidas ao longo do tempo é imenso. As taxas de amostragem dessas coisas são da ordem de 200 Hz. Então você tem 200 pontos a cada segundo. Tem coisas que chegam até 500 Hz. Alguns EEGs chegam a 500 Hz. Então é uma coisa bizarra em termos de tempo. Então a gente tem uma resolução temporal imensa. E os trabalhos todos anteriores estavam jogando fora toda essa resolução temporal. Então nós somos capazes de ver o cérebro funcionando, construir redes da ordem de 200 milissegundos. Menos de um segundo você consegue construir uma rede com bastante dado. Então, legal, eles fizeram isso. Só que fizeram para ratinhos. A ideia de Pedro e Rafael foi tentar observar isso sobre outros contextos com pessoas, com eletroencefalograma. O sinal é diferente e, por ser diferente, eu vou mostrar um pouco de algumas das evidências que se pode observar no sinal de EEG. Certo? Aquela ideia, só tem 32 canais, quando você tem 14 mil medidas para um minuto. Avaliar a nossa ideia é tentar avaliar a microdinâmica cerebral. Como é que ela evolui dinamicamente lá. E a ideia é correlação versus ativação, ou seja, o que se trabalhava tentando um pouco de como é que o cérebro se ativava. Agora a gente vai tentar buscar ver como é que o cérebro se correlaciona. Ou seja, aquela animação que vocês viram do cérebro ativando lá, piscando, ali é como ele ativa. A gente pode fazer uma mesma animação, só que agora como ela se correlaciona ao longo do tempo. Era uma ideia dessa. Mas a grande questão é que, se você for observar sinais cerebrais do tipo EEG, você tem aqui o sinal, aqui você tem dois sinais de dois eletrodos aqui ao longo do tempo. São dois eletrodos que, em princípio, não deveriam nada que ver, que é um no occipital e outro no frontal, ou seja, cá e cá. Estão bem longe um do outro, certo? Você olha eles ao longo do tempo, o que você observa é que existem intervalos de tempo que os dois sinais se correlacionam e depois deixam de se correlacionar. Super. Ali é atividade em milivolts. Milivolts. Isso. Aqui é tempo, milissegundos. Então, você vê que a atividade, os dois estão lá sincronicamente lá trabalhando, de repente eles saem de fase, vão embora. Então, existem alguns momentos que as duas áreas se relacionam e depois vão embora. Com os trabalhos anteriores, você pegava uma única rede, você juntava tudo isso aqui numa coisa só. Poxa, não é. Existem momentos que as coisas ocorrem e momentos que as coisas não ocorrem. Então, um pouco da nossa ideia é tentar buscar quais são essas correlações que existem ao longo do tempo e construir uma rede dinâmica que avalie um pouco dessa estrutura. Até aí, beleza? Garcia, essa correlação você está dizendo que existe pelo milivolt, pela voltagem? Aqui é pela voltagem, exatamente. Aí existem várias formas de você definir o que é correlação, o que é associação aqui. Porque, por exemplo, o cérebro tem diversas partes do canivete que funcionam independentemente, né? Podem ou não funcionar independentemente. Isso. Como é que você vai ter certeza que está realmente se correlacionando ou se essas coisas estão agindo independentemente e por acaso? Pois é, né? A gente tem uma forma de tentar avaliar isso, o quão que isso é significativo. Você é onde você acredita? Eu acho que tem. Mas nós vamos, isso a gente vai ver. Tenha fé. Repare. Então a ideia é explorar essa dinâmica de correlação cerebral em diferentes contextos e com diferentes métodos de associação, de correlação, né? Aqui está calor ou é impressão minha? Vocês estão achando calor aí? Estou? O negócio é achar um controle, né? Não é isso que tem que ensinar logo, não?
Esse aqui é do nosso achou que não funciona. Esse não tá. Tá aí, ó, tá. Pô, tá aí. Beleza. Esses controles não são muito. Os daqui não são tão remotos. Não são tão remotos. Valeu, chefe. São quase remotos. Quase remoto. Então tá. Qual é a metodologia? Né? O que é que nós utilizamos? Qual é a ideia geral dos dois trabalhos de Pedro e de Rafael? Imagine que você tenha cada eletrodo aqui, você tem o sinal dele, né? Que é o sinal em AG. Então nós escolhemos uma janela temporal. A partir dessa janela temporal, eu correlaciono todas as combinações que possam existir entre eles. Uso um método qualquer de correlação, que no primeiro trabalho, que é o trabalho de Pedro, usamos Pearson, certo? Então temos uma matriz de correlação de todos os eletrodos com todos os outros eletrodos. Criamos um critério, depois a gente vai discutir, de nível, que fala, olha, se a correlação for acima de tanto, na verdade aqui, está até aí, o cinza, a intensidade do cinza dessa coisa que vocês não estão vendo nada aí, é a correlação. Então você estabelece o limite e fala, olha, se estiver acima de tal é 1, então é significativo, se está abaixo de 0 não é significativo. E aí constrói a rede. Uma rede para uma janela. Você pega a janela e move um dado para frente. Você dá um slide window, né? Uma janela contínua se movimentando. Fez isso, você reconstrói a matriz, reconstrói a rede. Então você vai fazendo isso ao longo de todo o tempo. Então você vai ter, na verdade, a dinâmica de como as redes estão evoluindo. Você vai até o último ponto à direita, né? Isso. Você não faz produção de periódica, não, né? Não. Tá. Eu perco os últimos dados da janela. Né? No caso, eu perco o tamanho da janela. Passo é um ponto. Um ponto. Um ponto. Isso é muito importante. E o tamanho da janela? Tenha fé. Todos temos. Isso é uma coisa que eu tenho. Pois é. Tenha fé. Ótimo. Matemática precisa ter muita Me sustento nisso. Vela. Café. E isso aqui é uma visão dinâmica do que está acontecendo no cérebro. Só que analisar isso daqui é complicado, né? Tem índices, já existem índices voltados para analisar essa dinâmica. Jornada e outros índices que estão associados ao TVG. Contudo, nós, pobres mortais, que ainda estamos engateando, vamos fazer o seguinte, vamos tentar coletar a informação que está na maior parte dessas redes. Vamos tentar colapsar essas redes, certo? Vamos tentar, não é a palavra rica, colapsar, né? Vamos integrar essas redes. Ou fazer a interseção. A união. É a união? A união das. Olha, interessante a interseção, né? Porque você interseção você captura as coisas que aparecem todo mais frequência. Um ano trabalhando, 2 anos trabalhando nesse negócio e nunca pensamos na meleca da interseção, né? Existe a união, mas eu estou falando, a interseção e captura. A interseção poderia se ser. repete. A interseção e captura se repete. De alguma forma a gente fez. Não, você pega um, né? Não, a gente pega Você pega o. A minha pergunta é verdade. Olha só, na verdade não é união, muito bem, Thiago. É a soma. Soma, tá. Por quê? Porque a gente mantém a informação da frequência. Quantas vezes eu comento? A gente soma todas elas. Porque a gente tem uma rede ponderada que representa a quantidade de vezes que aquela aresta foi ativada ao longo de todo o tempo. Com peso. Com peso. Então aqui, se você reparar, a espessura dessa aresta é proporcional ao peso, ou seja, ao número de vezes que aquilo ocorreu ao longo do tempo. É uma soma, exatamente. A interseção poderia ser. Mas na verdade a interseção está de alguma forma aqui. Os mais. Não tá, né? Tá. Mas é interessante. Legal.
só filtrar rede. Com maior peso. Filtra a rede com maior peso, é verdade. Não vai ficar muita coisa não, né? Mas é isso, a gente vê. É uma coisa legal para a gente. Você pode estabelecer um limite de peso e filtrar e sobreviver só o que passa para aqui e para cima. E nós chamamos disso, o Pedro chama isso de redes agregadas, estáticas agregadas. O Rafael não aumentou e chamou isso de rede conjunta. Na verdade, a literatura chama isso aqui já existe na literatura. Gráficos estáticos agregados. Né? Porque são os estáticos agregados. Então, isso tem um nome. Então, o que nós fazemos isso? Construímos uma rede dessa para diferentes contextos. É um pouco da nossa ideia. Ou seja, você vai parar e não fez nada de novo, né? Então, a forma de correlacionar essas áreas cerebrais existem várias. Pearson, Spearman, grande casuality, event synchronization, motif synchronization. Pedro usou Pearson, clássico, e Rafael usou motif synchronization, que na verdade ele não usou, ele criou uma técnica nova, motif synchronization, por um motivo que depois vocês vão entender. Certo? Cada método tem as suas peculiaridades, tem as suas facilidades, tem o seu preço e tem o que a gente consegue tirar dele, certo? Custo e benefício. Então vamos analisar primeiro o trabalho de Pedro, né? Que é o trabalho mais básico, clássico, que é usando o curso. Olha que fofo. Tadinho. Eu sabia, sempre tem uma menina na sala fofinha, né? Eu sabia, isso aqui é teste psicológico. Vai regalar. Não tá, sim. Então, os dados, né? Esses foram os dados que a gente teve lá de Palma de Maiorca. No momento que eu estive lá, conversei com eles, fui encantado com a possibilidade, porque nos permitiria tentar mexer naquela loucura que eu tinha visto de Freud há 1 milhão de anos atrás. Qual é o dado? Existe uma câmera de modulação emocional. Olha que coisa linda, né? Você entra lá, sai triste, feliz ou da mesma forma que você entrou. Certo? Muito legal. Bom, não é bem assim, mas a ideia, eles já validaram isso, é muito interessante esse artigo que eles validam isso, que ele representa, você fica lá, você coloca o EEG na cabeça e tem a tela lá, ele controla a temperatura, som, e a ideia é fazer um caminho pelo parque, é um passeio virtual, um coreto, nesse coretozinho fofo aí. E aí você tem estímulos que eles chamam de positivos, onde aparecem coisinhas fofas, borboletas, você é feliz, aparecem frases legais, olha que dia lindo, olha, a felicidade é uma coisa maravilhosa. Então, qual é o problema? Qual é o problema? Por que a bola pode ser feliz? Vai ter a qualidade. Cada um procura a sua felicidade. É obviamente que isso, a pessoa respondia o questionário depois e dizia se isso tinha sido positivo, negativo ou não. Porque pode ser que um Dark achava isso aqui bizarro e achava isso aqui, entendeu? Eu fiquei uns 2 minutos nessa câmera e pedi para sair, pedi carrego, sabe? Sai daqui, me tira daqui. Porque realmente é muito ruim. A sensação é muito ruim. E o neutro não tem nada. Então a ideia deles, do escolhimento completo, é a seguinte. Aqui é o dente. Então você tem uma parte inicial que ele fica olhando para uma cruz muito divertida, de 1 minuto. Fica 1 minuto olhando para uma cruz lá. Depois ele tem uma parte que é uma caminhada ao parque induzida, que ele vai ouvindo a parte fofas, olha que dia bonito, feliz e tal. De repente, você recebe uma buzinada no ouvido de todo tamanho. Nossa Senhora! Porque a ideia é dor. Eles queriam induzir dor. Porque o estudo deles era com pacientes com fibromialgia que têm problemas com essa questão emocional e dor. Então eles fazem isso. E depois de fazer isso, depois você está relaxado, eles dão vários bips para ver a questão do susto, né? A parte que nós analisamos aqui foram só essa cruz e essa parte de cá, certo? E especificamente a parte mais importante foi só essa parte. A gente não está interessado por enquanto no susto, ou na dor, nem no susto, certo? Entenderam? É simplesmente uma pessoa caminhando no parque.
Então, o que a gente teve que fazer é construir, ou melhor, adaptar um programa que a gente fez, que é o Neuronet. Eu adoro mostrar isso porque é de um bom gosto, essas coisas fabulosas. Que ele lê o artigo, né? Ele lê a base de dados direto que vem do EEG e já constrói essa dinâmica. Já vai, você escolhe quais são os mecanismos de correlação, define os limites, o tempo inicial, e clica nos 3 botões lá, pum, ele vai lá e gera a rede. Você vê o filme da rede aparecendo, você pode escolher aonde vai e tal, onde fica. Então a rede vai evoluindo ao longo do tempo, certo? Para aquela galera que não gosta de mouse, né, Ernesto? Isso aqui é... Só para aproveitar que você está saindo. Isso não está botando. Que não gosta de mouse está aí. Então, fizemos essa criatura aí e depois tem a opção de gerar aqui, ó. Save Collapse Network. A gente não tinha dado nome direito, a gente não sabia o que era, a gente chamava isso de rede colapsada, mas vai ter que mudar esse botão aí. Que é salvar uma rede em formato PAGEC, todo bonitinho lá. Então, a primeira coisa que nós vamos avaliar é o nível do threshold, né? Que threshold usar para construir a rede? Aqui nós temos 3 exemplos de linear, 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7. Sempre as cores azuis são neutras, verdes são e vermelha desprazerosas. As emocionais. Sempre essas coisas vão estar aí, certo? Aqui é um paciente, outro paciente, outro paciente. A primeira coisa que você observa nessas redes desculpa, eu fui mal, valeu. O mesmo paciente, com diferentes lineares. Você vê que, ok, tudo bem, você está mudando o linear, as redes estão aparecendo, mais sujeira, menos sujeira. E, contudo, essas partes, as partes que são realmente têm um peso maior, elas se mantêm, certo? Toma muito cuidado, porque a gente não está fazendo threshold no peso da aresta. A gente está montando esse threshold aqui é nas correlações, é antes, tá? É antes. Então, e uma coisa não necessariamente tem que ver com a outra. Então, legal, né? Mas qual threshold escolher? Isso foi um problema? Sim, diga. Isso não está trocado, não? Quanto mais... Desculpe. Isso não é um coeficiente de correlação de Pearson. Também é outra coisa. A gente achou melhor trabalhar com o p-valor. Porque o p-valor é o inverso do Pearson. O p-valor ele dá o nível de significância dos dados, né? Não sei se posso falar isso. Ainda bem que não tem nenhuma estatística, mas tem um biólogo aqui que pode me bater. Mas, qual é a vantagem do p-valor? Porque o p-valor leva em consideração o n. Então isso é importante. O n varia, ele pode mudar de uma rede para outra, certo? Então, à medida que eu vou diminuindo o valor de P, eu vou sendo mais restritivo, como vocês estão percebendo aqui. Mas qual o valor de P usar? Então, depois de muitas idas e vindas, nós chegamos ao seguinte critério, que vai aí agora em relação, eu acho, com a sua pergunta. Como saber qual valor de fato é significativo? Porque ela não é fruto do acaso. O que nós fizemos foi, pegamos os dados originais, embaralhamos os dados originais e construímos o TVG inteiro. Aí, olhando para todas as correlações entre todas as arestas, pegamos o menor p-valor, fruto da aleatoriedade, e pegamos um valor menor do que ele. Ou seja, dessa forma nós garantimos que todas as correlações que estão ali, não, ou melhor, são uma probabilidade muito pequena de serem frutos do acaso. Era um pouco essa a nossa ideia. Vocês entenderam a ideia? A gente embaralhou o sinal e construiu as redes. E viu qual era o threshold mínimo, que a gente, na verdade, o máximo que representa o mínimo p-valor. Certo? E pegamos acima disso. O valor que nós encontramos foi 10 a menos 7. Foi esse daqui. Embaralhar o sinal significa o quê? É você pegar... Cada linha daquela e desarrumar. Desarrumar. Trocá-la no tempo. Trocar o tempo, entendeu? Tá. Então você tira total uma relação do seu sinal. A outra observação, que é a mais curiosa e a mais bizarra, que a gente precisa muito da ajuda de vocês, é a largura da janela. Né? A nossa ideia era tentar pegar a coisa
com a menor janela possível, porque a gente queria as microdinâmica do cerebral. Só que a gente não pode pegar muito pequena a janela, porque as correlações vão ser muito pobres, né? Então vamos pegar 5 pontos, 10, 50, 100, 500 mil, 5 mil, 10 mil e um total de 1.500. A primeira coisa que você observa que é estranhíssimo, pelo menos para nós foi muito estranho, é que as redes, obviamente, vão aumentando, vão ficando cada vez mais homogêneas, mais conectadas, mas chega um ponto que elas diminuem isso. É importante lembrar que é o seguinte: todos os outros trabalhos, fora do Silva, trabalhavam com essa rede, com a rede com todos os pontos, certo? Nós estamos trabalhando com alguma rede aqui também. Se você analisa o índice, por exemplo, o índice bem característico dessas redes é o grau. Aqui vocês não estão vendo porque está cortando esse negócio, mas aqui é grau médio da rede em função do tamanho da janela. É lógico, janelas muito pequenas, você tem um grau baixo. À medida que você vai aumentando a janela, o grau vai aumentando, chega a um valor máximo. E depois ela diminui. O que é esse valor máximo? O que é isso? Isso aqui, criaturas, são o mesmo sujeito, né? Não, desculpe, são duas criaturas diferentes. São pessoas diferentes. Que têm o mesmo padrão. O que é isso? Não sabemos. Uma hipótese que a gente está levantando meio que loucamente, a gente precisa avaliar ela, é algo que já existe um pouco na literatura, que é de que talvez exista, olha que viagem, frequências cerebrais que de tanto em tanto tempo meio que colocam todo mundo ativo. Ou seja, estimula todo mundo, galera, está na hora de ativar. Aí todo mundo associa, blá, blá. Se existir um padrão periódico na rede que faça com que de tanto em tanto tempo se ative mais conexões, essa janela temporal está medindo isso. Se você for ver e tentar avaliar, isso dava quantos segundos? 4 segundos, não era isso? Ou mais? De 4 a 6 segundos. É como se a nossa hipótese estivesse certa, o cérebro tivesse algo como uma ressonância geral do cérebro a cada 4 segundos. Pode ser uma coisa muito louca, ou pode ser uma coisa muito óbvia. Não sei. Ressonância? Não é bem ressonância, é como se todo mundo... É como se você desse uma cutucada para ver se está todo mundo acordado. Exatamente isso. Tem uma questão do organismo, até para evitar a morte, quando o sistema nervoso está morrendo, ele dá impulso para todo mundo acordar. Vocês poderiam verificar se tem alguma coisa possível. É isso. Não existe. O cérebro experimentando, testando. A gente pode jogar o valor disso aí e matar para ver. Uma morte e tal. Pega vários, aí faz. Certo também, recém-entrados no mestrado, ainda tem um pouco de É justamente a explicação para aquele sonho maravilhoso que você sonha que está caindo no chão. E aí, O cérebro pensa que você está morrendo e dá um impulso no corpo inteiro para. isso pode ser interessante. Será que essas redes a gente recupera ela na hora do susto? A gente pode tentar ver isso. É, interessante. Mas, Vocês não pensaram, pelo menos sistemático lá da distância entre redes, variando a janela? claro Na que cura sim. da janela vai ser melhor do que a dessa, né? São só Legalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mãos. Esse é o nosso problema. Só temos 6 mãos. Às vezes é uma onda que você pode salvar. Dá um trabalho dos infernos fazer essa negação. Sim, Mas- mas eu estou falando, Com certeza, isso era uma das coisas que a gente quer fazer. eu acho que vai dar. Agora, como é que fica essa rede ponderada? Você me apresentou isso numa divisão. Só que é uma matriz ponderada. A gente tem que pensar na distância entre redes ponderáveis. Ponderada. Mas a gente pode pensar numa distância euclidiana, uma coisa bem simples. Uma coisa. Euclidiana não, nem euclidiana. Uma subtração mesmo entre as matrizes adjacentes. Mas isso é uma coisa que a gente precisa ver. Direito. Eu só quero que não entender. É que você usa o sinais daquele negócio que não tinha feito. Eletroencefalografia. E aí você vê
a ativação elétrica, e aí cada ponto. Você tem uma série temporal para cada ponto. Para cada ponto. Aí você tem a série temporal de cada ponto. E o que você observa, na verdade, para fazer a conexão, é se esse ponto e esse entraram em fase, é isso? Isso. Estão correlacionados por pistão. Você corta um pedacinho dela e vê. Isso aqui está correlacionado com isso. Aí você conecta. Na verdade, você só está dizendo, eles ligam igual ou desligam igual. Exato. Liga e desliga igual. Exato. Isso não significa que um está se relacionando diretamente com o outro. Inclusive, eles podem ter causa em comum. Por exemplo, a gente tem até medo de falar sobre causalidade nessa brincadeira, porque a gente não pode falar. Porque é só nos cálculos, né? É só aqui em cima. Mas então, parceiro, não seria esperado que essa coisa de. Pelo que eu estou entendendo, estou dando chute. Que cresce e baixa lá com a relação. Porque, pelo que eu estou entendendo, você está aumentando a janela, você tem uma correlação total. Isso. Né? Seria natural que no final caísse aquilo lá, porque nem todo mundo está correlacionado. Sim. Quer dizer, se a correlação fosse significativa, seria interessante que no início fosse baixa, uma janela pequena, fosse uma baixa correlação, e com a janela inteira fosse de novo baixa. Exato. Mas o que é estranho é que o ponto de máximo é igual para dois caras. É que você estava dizendo que era estranho que ela caísse. Não. Foi bem colocado. Ela cair, realmente, é natural. Mas não é esperado. Porque é esperado, porque você está aumentando um ruído muito grande, então uma hora que vai pegar muito ruído. Né? Por isso que eu acho que a estrutura da distância de rede, você vai ver dos picos. E aí o que pode acontecer é que você até tem uma coincidência, mas os outros picos provavelmente não vão coincidir. Quer dizer, vai diferenciar um indivíduo do outro. Mas por que isso ocorre numa janela específica? Mas veja só, o corpo humano é cheio de ciclos circadianos. Né? Você tem batimento do coração que é mais ou menos o mesmo em todas as pessoas. Você tem vários ritmos de ciclo. Será que não tem nada aí? Eu não conheço. Eu sei. Literatura sobre ciclos também. O que o Paulo sugeriu para a gente foi: será que isso não é inspiração? Pois é, você tem vários ciclos que são. Mas 4 segundos. Mas a maquininha do cérebro liga e desliga todo mundo com mais ou menos no mesmo. Existe uma outra hipótese chamada slow wave functions, né, que são ondas de comprimento de onda grande, ou seja, em torno, mas eles falaram em torno de 2 segundos, que meio que acionam, parece que um clock básico. Mas é uma coisa que eles só observaram em ratinhos e olhando para os neurônios de vários bichos. A gente não sabe se isso. Por isso foi isso que induziu a gente a pensar nessas ondas que estão lá. Pode ser algo sim, pode ser respiratório, pode ser salário, mesmo que. E tem uma outra coisa também que eu acho que foi o próprio Mauro que comentou já no primeiro. Não sei se foi com relação a isso que eu cheguei no meio, mas quando você integra, você faz quase um campo médio. Né? Então você pode estar jogando fora aí as informações específicas. Jogando fora não, fazendo desaparecer informações específicas. Escondendo as informações específicas. Se você. Sim, mas tem um detalhe também muito importante aqui. Olha o tamanho do grau. É quase 30. Ou seja, a rede é quase completa. Todo mundo está associado com todo mundo. Só 2 neurônios aqui, 2 áreas, 2 eletrodos só. Mas é uma coisa que. Vamos deixar para o final, vamos continuar, porque tem algumas coisinhas aqui para também não ficar atrasando o pessoal. Mas na hora que você integra, é natural que não. Eu queria ver isso, se você pegar essa medida sem fazer a integração de obesidade. Foi essa a pergunta que eu fiz naquela Pronto. E quando você. Para mim era esperado que realmente a rede ficasse completa depois. Sim. Mas ela não fica completa por causa de que você tem ruídos, né? À medida que você vai aumentando ele, chega uma hora que as correlações caem. Vocês chegaram a pegar um paciente e tentar analisar isso sem fazer esse colapso? Como? O colapso da mulher soma? Como? Analisar como? Não, porque você. Só pegando o ou? Não, na série temporal. A sério. Sem fazer a integração. Sem fazer essa medida. Sem fazer a rede toda integrada. Mas aí é